Não, não grava não. Peraí que eu não abri ainda. Ai, não vai abrir. Peraí, gente. Vai abrir. Para de gravar, pelo amor de Deus. Depois você grava. Ah, agora foi. Gente, vocês estão vendo? Gente? Sim. Ah, beleza. Tá. Gente, como eu vou ficar. Mas a sua câmera tá verde. É, gente, eu tô sem câmera. Mas eu consigo projetar agora, tá bom? Então, vocês não vão conseguir me ver, mas pelo menos projetar eu consigo, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, é o seguinte: se vocês precisarem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, mas abram o microfone e falem, tá? Porque eu não vou olhar o chat, ok? Sem problemas, podem perguntar, tá bom? Não precisa ter vergonha, não, tá? Nós vamos falar então sobre as independências da América Espanhola, ok? Eu não vou aprofundar os casos, tá? Mas para vocês terem noção, né, do que a América Espanhola passou, ok? Vou citar alguns casos apenas, tá? Porque são muitos independências, ok, gente? Então não dá para ficar falando de uma por uma, certo? Então é o seguinte: nós vamos falar sobre, né, como os acontecimentos da Europa afetaram aqui a América Espanhola, ok? O que nós temos, então, acontecendo na Europa, tá? Nós temos o seguinte: 1789, nós temos aí a Revolução Francesa, ok? Então, nós temos mudança de um regime absolutista para um regime republicano, ok? Nós temos ideias iluministas que se espalham pelo mundo, certo? Inclusive chegam aqui, né, do outro lado do Atlântico, ok? Nós temos os jacobinos no poder, certo? Que é o povo, ok? Por exemplo, o Robespierre, né, que fica no poder. E nós temos um momento em que tem a fase do terror, que é quando os jacobinos no poder, eles perdem um pouco esse controle, certo? De mandar, assim, né? De comandar. E aí começa uma matança a rodo, tá? Tem esse probleminha com eles aí, certo? Então, qualquer pessoa que se mostrasse contrário ao regime deles, eles matavam, ok? Então, eles perderam um pouco esse controle que eles tinham, certo? E aí, em 1799, quem chega ao poder é o Napoleão, ok? Napoleão já vinha de algumas batalhas, era estrategista, certo? Foi ganhando destaque, ok? Então, em 1799, ele chega ao poder, né, ao governo como cônsul, e ele divide esse governo com mais duas pessoas. Como ele era esperto, gente, ele tratou logo de expulsar os outros dois, ok? E em 1802, ele ficou como cônsul vitalício, certo? E em 1804, ele proclama lá, ele convoca um plebiscito. Tá, já viu que uma mensagem. Em 1804, ele convoca um plebiscito perguntando ao povo, né, da França se eles eram a favor de um império francês. E né, mais da metade da população aceitou. Então, em 1804, nós temos, né, o começo né, do governo do Napoleão. Né? E aí, em dezembro, né, do mesmo ano, ele é coroado como imperador, né? Esse quadro, o nome desse quadro é a coroação da esposa dele, né? Então, ela que está aqui ajoelhada, que vai receber a coroa, e ele que vai coroá-la, ok? Então, a partir daí, o Napoleão, ele vai ter, o seu governo vai ter uma expansão territorial,
certo? Ele vai tentar conquistar vários países da Europa, vai derrubar várias monarquias absolutistas, e onde o país que ele conquista, ele deixa um parente dele, ou um irmão, ou um cunhado. Passou uma moto aqui. Ou um cunhado no poder, ok? Então, aqui nós temos ó, o mapa do Império, do Napoleão. Então, para onde que ele vai? Ele vai expandir seu poder para cá, né, o seu império, perdão, para cá, para essa região aqui, para essa região aqui, para essa região, certo? Ele chega até o Império Russo, gente, ok? Então, aos poucos, ele vai ganhando territórios, ok? Outra questão, lembrem-se que... depois eu falo, senão eu vou me atrapalhar, né? Por conta do seu governo, né, e da inimizade que a França tem com a Inglaterra, ele impõe, em 1806, um bloqueio econômico, certo? Então, os países em que ele domina não podem fazer comércio com a Inglaterra. Esse é um motivo para a Inglaterra, por exemplo, expandir os seus negócios aqui para o Brasil, né? Para a América, tanto portuguesa, né, que era o Brasil, quanto a América espanhola, ok? Deixa eu só olhar a minha anotação aqui. Então, por que que ele invade? É isso que eu falei, que eu falava depois. Por que que ele invade, por exemplo, Portugal? Porque Portugal não respeita esse bloqueio econômico que ele impôs. É por isso que ele invade Portugal e a família real vem fugida para o Brasil, certo? Não sei se eu falei isso na aula, né, de Brasil, por isso que eu estou falando agora. Muito bem. Dessa expansão territorial, ele chega até a Espanha. E quem era o rei da Espanha? Fernando VII. Então, ele tira o Fernando VII do poder, e quem fica no lugar é o irmão do Napoleão Bonaparte, o José Bonaparte. Ok? Deixa eu olhar a minha anotação, se eu não pulei nada. Então, peraí, vai passar uma moto. Passou. Então, o José Bonaparte agora é o rei aqui, certo? Isso em 1808. Quando que o Fernando VII vai voltar ao poder na Espanha? Em 1813, 1814, quando o Napoleão começa a perder forças, certo? Aí ele é preso, é exilado, né? Em 1815 acontece o Congresso da Áustria, o Congresso de Viena, certo? Que restaura as nações, né? Os seus antigos donos, seus antigos reis, certo? Então, com isso, você vai ter, né, as monarquias absolutistas vão voltar em alguns lugares, ok? Como, por exemplo, na Espanha, tá? Aí, a questão é o seguinte, como que tudo isso afetou a América Espanhola? Por isso tá aqui. Aí eu te pergunto, como que tudo que aconteceu lá na Europa afetou a América Espanhola? Então, nós vamos começar pela América Central, ok? Pela independência do Haiti. O Haiti está bem aqui onde vocês estão vendo, né? Essa partinha aqui, ó. A ilha toda é a ilha de Santo Domingo. Então, a parte amarelinha é de domínio espanhol, que é a atual República Dominicana. E a parte laranjinha, a parte aqui do lado, né? Essa parte aqui é o atual Haiti, ok? Que era domínio francês. Então, se na França aconteceu a Revolução Francesa, com os ideais de igualdade, de liberdade, né? É natural que as suas colônias, né, as colônias francesas, também tenham, né, essa igualdade, essa liberdade e tudo mais, ok? Como que era a população, deixa eu ver se está no próximo slide, não está. Como era a população, né, daqui do Haiti? Né? A grande maioria negros, certo? 80%, 85% da população é negra, ok? A minoria branca são os Grands Blancs, né? Eles eram assim chamados, né? O Haiti também, ele era um grande exportador de açúcar, certo? Lembrem-se que quando os holandeses são expulsos do Nordeste brasileiro, né, o açúcar começa a ser produzido aqui, ó, nessa, né, nas ilhas da Antilha, aqui, ó, né, que é o Mar do Caribe, então nessa região. E o Haiti, ele era um grande produtor, ok?
Muito bem. Deixa eu ver aqui. Então, 80, 85% da população é negra, é escrava, certo? Desses 80, 85%, um terço dessa população são os afranches, tá? Os afranches, eles são negros libertos, ok? Ou mestiços, tá? E eles dominam 30% do mercado do açúcar, tá? Da economia do açúcar, 30% está na mão deles. Okay? O restante está na mão, né, da minoria branca, certo? Então, o que acontece? Você vai ter em 1790 o primeiro levante escravista no Haiti, ok? Que é com o Vincent Auger e o Jean-Baptiste Chavannes. Tá? Esses dois, eles vão, né, juntar os escravos para poder lutar contra o domínio francês. E eles buscavam também o apoio da Inglaterra, já que a Inglaterra era inimiga da França, seria muito fácil a Inglaterra ajudar. Porém, não deu tempo, né, deles pedirem o apoio, porque eles foram presos e executados, ok? Só que o levante não parou por aí, gente. Em 1791, um novo levante aconteceu. Acho que agora já dá para passar. Um novo levante aconteceu, certo? E em 1792, os franceses, né, são enviados para conter esse levante, essa revolta. Então, cerca de 6 mil soldados franceses são enviados em 1792 para a parte, né, ocidental da ilha, que é a parte de domínio francês, para conter esse levante. Tá? O que nós temos aí nesse momento? Nós temos a fase radical lá na França, certo? Nós temos uma incorporação, né, de negros ao exército francês no Haiti, ok? E nós temos uma invasão das tropas espanholas na ilha. Então, ó, deixa eu só voltar o mapa aqui, ó. Então, nós vamos ter as tropas espanholas que estão aqui, vão tentar invadir o Haiti para tomar a ilha toda, ok? É isso que eu quis dizer, tá? Então, nesse ano, as coisas estão bem difíceis, né? E um possível ataque da Inglaterra poderia acontecer. Então, os soldados franceses, eles têm que lutar contra as tropas espanholas, contra um possível ataque francês, contra o levante escravista que está acontecendo, ok? E você tem muitos negros que são parte do exército, né, lá, né, no Haiti. Então, o que você vai ter? Como eu falei, essa incorporação dos negros ao exército francês para lutar contra as tropas espanholas. E é aí que aparece a figura do Toussaint Louverture, tá? Que é um general muito famoso, ok? Então, ele estudou, ele tinha conhecimento, ele não era, vamos dizer assim, gente, um negro qualquer, ok? Ele teve estudo, ele tinha conhecimento das coisas, tá? Diferente de muitos outros escravos. Por isso que eu disse que ele não era um negro qualquer. Foi nesse sentido que eu quis dizer, ok? E em 1793, eles conseguem proclamar o fim da escravidão no Haiti, tá? E isso vai até 1799, mais ou menos. Porque quando o Napoleão assume o poder na França, né, a escravidão é restabelecida nas colônias francesas. Então, é bem contrastante, né, é bem contraditório, na verdade. Né, um país que luta, né, tem uma revolução, luta por igualdade, as suas colônias continuam sendo escravas. Não tem independência nas suas colônias, né? O trabalho compulsório, violento, né, continua, certo? Então, era algo que só aconteceu lá na metrópole. Nas colônias, isso não chegou a acontecer. Com exceção aqui do Haiti, né, que conseguiu o fim da escravidão, só que depois ela voltou, ok? E o Toussaint Louverture, ele acabou sendo preso e ele foi levado para a França, e lá ele morreu. Então, quando volta à escravidão, ele
conclama a tropa dele, né, o exército, para lutar contra essa volta da escravidão. Aí é onde ele é preso e acaba indo para a França e lá ele morre, ok? Mas, novamente, né, esse processo não termina aí, ok? Ela continua com outros 2 generais. O Toussaint Louverture era um general. Então, ele continua com outros 2 generais, que é o Jean-Jacques Dessalines e Alexandre Pétion. Então, eles vão continuar o processo pela luta da independência, pelo fim da escravidão, e eles vão conseguir, certo? Em 1804, concretiza-se tanto a independência quanto o fim da escravidão no Haiti. O Haiti é o único país, né, em que a luta pela independência e a escravidão caminharam juntas, tá, pessoal? Os outros países, um acontece primeiro e depois o outro. Por exemplo, o Brasil, primeiro vem a independência em 1822 e o fim da escravidão em 1888, certo? No fim, não, né? Em 1888. Então, sempre vem uma coisa ou outra, né? No Haiti, elas andaram juntas, certo? É o único país em que isso aconteceu. E a população branca, você pode estar perguntando, porque se a maioria da população é negra, mestiça, né? E a população branca? Que fim levou, né? Uns conseguiram fugir, né? E deixaram tudo para trás. Outros foram massacrados, certo? Então, esse lado violento dos negros do Haiti incomodou as outras nações, ok? Porque se eles conseguiram se juntar, se organizar, conseguiram declarar a independência do país e acabar com a escravidão, então os negros, os escravos de outros países também poderiam fazer isso. Se uma nação conseguiu, então outras nações também conseguiriam. É por isso que os processos de independência, né, eles são liderados pela elite, não pela massa, com exceção do México, que começou com a massa, ok? Por quê? Para que não acontecesse a mesma situação do Haiti em outros países, tá? Tem mais uma coisa do Haiti que eu tinha que falar. Deixa eu ver o que eu anotei. E aí, gente, por que o Haiti ele não deslanchou, né? Já que eles conseguiram a independência, conseguiram expulsar aqueles que os massacravam, né? Eles tinham tudo para deslanchar, então, agora, né? Infelizmente, o Haiti não deslanchou por questões internas, né? Por conflitos internos, questão de quem vai assumir o poder, né? Você tem, por exemplo, a República no Sul e monarquia no Norte, certo? Só depois, quando esse rei que está no norte morre, é que o Haiti fica inteiro só república, né? Mas essas questões políticas, elas impedem que o Haiti consiga deslanchar, ok? E também, eles não conseguem mais ser o grande produtor de açúcar que eles eram antes. Isso, gente, trouxe, assim, uma situação para Haiti que, vejam, eles não se recuperaram até hoje, né? Tá? Então, esse caso do Haiti era algo que preocupava a elite das demais nações, certo? Partindo para a América Espanhola, né? América Central e América do Sul. O que nós temos aqui? Nós temos uma América Espanhola dividida em 4 vice-reinos, que é o da Nova Espanha, que pega o México e uma parte dos Estados Unidos. Nós temos o vice-reino da Nova Granada, que é uma parte da Venezuela, a Colômbia, uma parte do Equador, tá? Uma parte não, o Equador. Nós temos o vice-reino da Prata, do Peru, desculpa, né? Que é um pedaço do Equador e o Peru. E nós temos também o vice-reino da Prata, que é a região de hoje é Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, tá? E 4 capitanias gerais: o Chile, o Peru, Cuba e a Venezuela, ok? Como que estava organizado essas sociedades nos vice-reinos e nas capitanias gerais, né? Você tem os chapetones, que são os espanhóis brancos que vieram da Espanha para administrar os territórios em nome do rei espanhol, ok?
Você tem os crioulos, que é a elite local, que são descendentes de espanhóis, mas eles são nascidos nas terras americanas, tá? São nascidos aqui na América Espanhola, ok? Então, esses dois, os chapetones e os crioulos, eles são a elite, tá? Os crioulos, eles não podem ocupar cargos políticos, são apenas os chapetones, tá? Os crioulos, gente, eles são os donos dos grandes latifúndios, tá? Daí você tem os escravos, os mestiços e os indígenas, que é a grande massa, ok? Que trabalham compulsoriamente e tudo mais, certo? Quando que os crioulos, eles exercem o poder? Naquele período em que o rei Fernando VII é destronado. Porque os chapetones, eles respondem ao rei. E se o rei perder o seu trono, eles vão ficar se perguntando, mas e agora? Nós vamos ser fiéis a quem? Né? Ao rei espanhol ou ao novo rei? Como é que nós vamos fazer? Certo? Eles ficaram perdidos. E é aí que os crioulos tomam o poder. Então, quando eles tomam o poder, eles vão poder fazer do jeito que eles querem. Eles vão ter autonomia. E aí eles vão liderar os processos de independência. Por isso que quando o Fernando VII volta ao poder, tudo que eles já conseguiram conquistar, eles não vão perder mais. E aí o rei já não vai ter mais tanta autoridade sobre eles. Porque eles já conquistaram seus territórios, eles já têm autonomia, você já tem países conquistando independência, né, ou lutando para que ela seja estabelecida, ok? Peraí, gente. Isso mesmo. Tá. Deixa eu ver. Ah, tá. Não. Para não me perder nas minhas anotações. Ah, sim. Por que eles exercem... eles exercem os processos de liderança de emancipação, não é? Por conta do Haiti. Eles não queriam que acontecesse a mesma coisa, ok? Eu tinha outra coisa para falar que eu não estou lembrando agora. E aí, gente, é o seguinte, nesse processo de tomada de poder, alguns nomes vão se destacar, certo? Nós temos aqui os padres Miguel Hidalgo e o José Maria Morelos. Eles começaram um processo de independência no México, ok? O México, ele é um caso à parte, porque ele começou com a massa, né? Esse processo de independência começou com o padre Miguel Hidalgo, tá? Essas pessoas que eu vou apresentar para vocês, eles são todos crioulos, ok? Só que o padre, o Miguel Hidalgo, ele tinha um bom relacionamento com a massa, ok? Isso fez com que ele conseguisse chamar a atenção dessas pessoas, certo? Na casa dele tinha um momento assim de estudo, né, de discutir as questões que estavam acontecendo, né, no momento, na sociedade, entendeu? Então isso foi fazendo com que despertasse, né, a massa para alguns questionamentos, né, e que é o questionamento do domínio espanhol, ok? O que eles queriam, né, tanto o Hidalgo quanto o José Maria Morelos? Eles queriam uma transformação social, ok? Eles queriam que as coisas mudassem, porque esse tipo de sociedade tem uma desigualdade muito grande, uma desigualdade social muito grande. A gente viu isso aqui no Brasil, ok? Então, eles queriam que as coisas mudassem, né? Que a massa tivesse direitos e tudo mais, certo? Porém, o Miguel Hidalgo, no dia 16 de setembro, se eu não estou errada, ele chama o povo,
né, para lutar contra o domínio espanhol. O México comemora a sua independência dia 16 de setembro, tá? Que é quando começa todo o processo. Só que ele é morto pela Inquisição, né? Quem continua a luta? O padre José Maria Morelos, que depois de um tempo também é morto, só que pelas tropas espanholas, ok? E aí, gente, o que que a elite espanhola vê? Né? Porque num primeiro momento eles não abraçaram esse processo de independência, preferiram sufocá-los, né? Sufocar o levante. Só que depois de um tempo eles veem que é necessário, né, que eles, a elite, né, liderem esse processo para que o povo não faça a mesma coisa, para que não seja um novo Haiti, ok? E para que eles consigam ter independência, mas manter os seus privilégios. As elites, elas vão liderar os processos de independência nesse sentido. Ser independente politicamente, né, da metrópole, porém, eles conseguem manter os seus privilégios, tá? Eles têm autonomia, diferente da sociedade aqui no Brasil, ok? Você vê, eu falei nas aulas que a sociedade, as províncias brasileiras, elas almejavam mais autonomia, porque aqui havia uma centralização no poder na mão do imperador, certo? Ele que denominava quem seriam os presidentes de províncias, certo? Então, os dirigentes das províncias brasileiras não tinham autonomia, eles lutavam por isso. Diferente, né, da situação da América Espanhola, né, em que as elites elas tinham suas próprias autonomias, ok? Então eles conseguindo, né, a independência, o processo de privilégios são mantidos, certo? E a estrutura não é mudada. E quando houve independência no México, ela começou sendo uma monarquia que durou apenas 10 meses e depois mudou para o sistema de república, tá? Esse é o Simão Bolívar. Simão Bolívar é um venezuelano, né, que era a favor do modo de governo de república, certo? E também acreditava que a América Espanhola ela tinha que ser uma grande república, tá? Não apenas o sistema republicano, mas vocês lembram aqui vocês lembram que eles são, né, é um conjunto de territórios, tá vendo? Então é como, o que ele queria? Que a América Hispânica, né, fosse uma coisa só, certo? Num sistema republicano, ok? Ele participou do processo, né, de independência da Venezuela, da Colômbia, do Equador e também do Peru, certo? No Peru, no Equador, ele teve o apoio do Antônio Sucre, certo? Que também é outro venezuelano, certo? Que participou dos processos de independência, ok? E o Bolívar, ele foi, por exemplo, o segundo presidente da Venezuela. Ele foi presidente também de outros países, tá? Aqui. Esse é o José de San Martín, que é um argentino, né, que participou aí ativamente do processo de independência da Argentina, do Chile e do Peru, ok? E ele foi o primeiro presidente do Peru, certo? Enquanto o Bolívar lutava, né, pela independência na parte norte da América Hispânica, ele lutava aqui, né, pela parte sul, certo? Ele tinha um pensamento diferente. Ele já era a favor da monarquia, né, do sistema de governo monárquico, mas uma monarquia constitucional, certo? Em que o imperador tivesse aí limites, né, nos seus poderes, ok? E ele se encontrou com Bolívar, né? Só que depois de um tempo ele sumiu do cenário político, certo? Ele foi para a Espanha e tal. Então, assim, ele participou de alguns processos, né? Mas depois ele deixou para o Bolívar, né? Participar, para o Bolívar liderar, né? Os processos de independência.
né? E aí algumas causas e algumas consequências para as independências aqui da América Hispânica, né? Substituição do pacto colonial pelo livre comércio. Por quê, gente? Antes a colônia produz, manda para a metrópole. Isso, né? Igual aqui no Brasil, certo? E se eles conseguem o livre comércio, eles podem ter, então, né, comércio com qualquer nação, certo? Era isso que eles tanto queriam, né? Uma outra causa, né, que influenciou foi a independência norte-americana, não é? Os Estados Unidos se tornou independente em 1776. Então, você tem aí, por exemplo, o Bolívar, ele se inspirou na independência norte-americana, certo? Porque os Estados Unidos é um grande território, ok? E quando houve independência nas 13 colônias, né, esse território ele não se fragmentou, ele continuou unido, ok? Então, essa era a intenção. Nos tornamos independentes, mas continuamos unidos nos nossos territórios, tá? Outra causa, né, a expansão do Império de Napoleão, certo? Porque ele prende o Fernando VII e com isso aqui as elites elas conseguem tomar o poder, né? Tirar o poder da mão dos chapetones e agora eles vão tomar conta da situação aqui, ok? Quais as consequências disso tudo, né? Uma fragmentação territorial. Diferente do Brasil, nós tínhamos uma centralização política, certo? Então, o Brasil, mesmo sendo um grande território, e mesmo tendo muitos levantes, né, contra o imperador, ou contra os presidentes de províncias, né, que o imperador nomeava, né, o imperador, ele sempre mostrou a sua autoridade, né? E como que ele mostrava a sua autoridade? Sufocando essas rebeliões que aconteciam, esses levantes que aconteciam no território brasileiro. Então, com tudo isso, o Brasil ele se manteve unido, certo? Tudo bem que houve algumas revoltas que queriam a separação do país, não é? Como, por exemplo, no Nordeste, no Sul, certo? Só que isso não aconteceu, né? Ah, mas elas duraram anos as revoltas, mas o Brasil continuou o mesmo território. Diferente da América Hispânica. Por quê? Aquelas regiões, vou voltar aqui, ó. Essas regiões, ao se fragmentarem, foi dando espaço para novos países. Então, você vai ter a Venezuela, que vai nascer, a Colômbia, o Equador, né, o Peru. Aqui você vai ter a Argentina, o Uruguai, né, aqui no Paraguai. Então, assim, houve essa fragmentação. Não era isso, por exemplo, que o Bolívar queria, certo? Ele queria uma coisa só, né? Só que esses crioulos, né, de cada lugar, eles vão ter ideias diferentes, eles vão ter ambições diferentes, certo? Essas ideias que não vão bater, ok? E isso, então, foi causando a fragmentação, né, desses territórios, dando, então, origem a novos países. Deixa eu voltar aqui. A outra consequência, os crioulos no poder. Então, né, acabei de falar aqui, certo? Eles agora vão tomar conta, ok? Eles vão fazer as leis, certo? Sem alteração na economia e estrutura colonial. Por que sem alteração na economia? Qual é a intenção, gente? Né? Por exemplo, aqui você tem a intenção do livre comércio, ok? Por que não houve alteração? Porque eles continuaram se comportando como colônia. Né? Ah, nós somos independentes, mas continuamos nos comportando como colônia. Em que sentido? Exporta matéria-prima para a Europa e importa industrializado. Né? Aí você pode perguntar, mas qual a desvantagem nisso? Né? Um produto industrializado, ele traz mais dinheiro do que um produto, do que uma matéria-prima. Ok? Porque você já transformou no que você quer, você já colocou seu preço, tem mão de obra, tem questão de exportação, todos os gastos. Então, ele acaba se tornando um produto mais caro.
ok? Por isso que você não tem alteração na economia, porque continua exportando matéria-prima e continua importando matéria-prima e continua exportando produtos industrializados. A estrutura colonial não se altera, porque você vai continuar tendo a elite no poder, o que já acontecia antes, e você vai continuar tendo a maioria indígena, negra e escrava, o que já acontecia antes, certo? Todos esses processos de independência foram liderados pela elite, com exceção do México, que começou com a massa, certo? Mas, mesmo a elite liderando, não houve participação da população. E isso é a mesma coisa que aconteceu no Brasil. A elite liderou o movimento de independência, mas a grande massa não participou, ok? Dependência econômica, né? Nós éramos dependentes economicamente falando, da Inglaterra. Na América Espanhola não vai ser diferente, gente, certo? Lembra do bloqueio continental, né? Que as nações não poderiam fazer comércio com a Inglaterra? Então a Inglaterra, ela vai voltar os seus olhos para a América Hispânica também, porque é um local onde ela pode exportar os seus produtos, ok? Então, a América Hispânica, ela vai fazer muito comércio com a Inglaterra, ok? E por que dependência cultural? Porque nós temos, tanto aqui no Brasil quanto na América Hispânica, essa questão, né, do padrão europeu, certo? Aqui no Brasil, nós vamos ter muito a questão do padrão francês, tá? Por exemplo, nós temos uma época que é a Belle Époque, então você vai ter muita influência francesa, não só na música, mas também na roupa, certo? Tem os cafés, eu não lembro o nome desses cafés, mas os cafés franceses, sabe assim, um lugar onde você vai tomar café, né? Aqui também são bem parecidos, sabe assim, copiando esses modelos, né? Então, essa dependência cultural continua, certo? O padrão europeu de comportamento, o padrão europeu de roupa, o padrão europeu de fala, sabe essas coisas? Isso é muito presente, tá? Com o passar dos anos, você também tem uma influência norte-americana, ok? Tem um jornal chamado Dom Casmurro, que é um jornal que circulou de 36 a 45, se eu não estou errado. 36 a 45. E algumas partes do jornal você tem a questão da moda, né? Então, como que os artistas norte-americanos, o que eles estão fazendo, a roupa que eles estão vestindo, né? Ou então, a moda francesa, né? Os casacos, né? É possível tem uma matéria que assim, é possível ser chique e pagando pouco, né? Que era o casaco que você consegue usar dos dois lados, certo? Agora, você imagine um casaco que hoje está para usar dos dois lados, não é barato? Você imagine isso nos anos 30, gente, também, né? Não era barato, não era nem muito barato, ok? Então, você tem essa influência, né? No caso aí, no jornal, né? De moda, certo? Culinária, ok? Então, você tem muita essa dependência cultural. Ao invés de valorizar a cultura local, ok? Você tem essa questão, né, de imitar a cultura europeia, né, o padrão europeu, ok? Uma outra questão que é importante falar é o seguinte, lembra que eu falei que o Bolívar, o que ele queria era uma república, né, em que as pessoas pudessem eleger seus governantes, mas ter essa América Hispânica, né, como um território só, né? E quando o Hugo Chávez estava no poder, uma das coisas que ele falava era essa revolução bolivariana, né? Porque tem esse mesmo ideal, não é? De todos esses países serem, né, uma unidade só, não é? Só uma informação a mais aí para vocês, ok? E nós temos aqui algumas datas, então, importantes de independência, tá? Aliás, datas importantes são algumas datas.
ok? Não coloquei todas, só coloquei algumas, tá? Então, vocês percebam que elas começam aí, né, um pouco antes de 1810, que é o México, né? E elas vão aí até 1800, pouco mais de 1820, ok? Eu coloquei alguns países, tá? Mas há outros em que a independência ela vai durante todo o século XIX, tá? Em outros países. Eu coloquei apenas alguns, tá? Nós temos então a Argentina, 1816, né? Com o José de San Martín, o Chile, né, que ficou entre 17 e 18, a Colômbia, que eu falei para vocês que ela, né, a independência dela foi em 1810, em 1811 foi a Constituição, só que ela efetivou em 1819, ok? Aí você tem em 1822 o Equador, tá? E aqui, ó, anexado à Gran Colômbia, certo? Você tinha antes apenas esse Gran Colômbia, certo? Então, uma parte da Venezuela, o Equador, né? Nessa Gran Colômbia. E em 1830, ela se separa e dá origem, então, ao Equador, ok? O México, que começa em 1810, e ele vai, né, se efetivar em 1821, e no México, a independência foi de forma pacífica, tá bom? Por quê? Porque o coronel, né, Iturbide, ele negociou com as alianças com alguns grupos, né, e diante dessas alianças, certo? Foi, então, aceito, né, a independência do México. Por isso que foi uma coisa bem pacífica, ok? E a Espanha só reconhece em 36. Aí o Peru em 1821 e a Venezuela em 1816. Né? Então, essas são algumas das independências da América Hispânica, ok? E alguns nomes que são bem conhecidos, tá? O Bolívar, o San Martín, o Miguel Hidalgo, ok? Então, são nomes que são bem conhecidos, nomes que têm bustos em seus países, né? Então, essas são pessoas que são importantes, foram importantes para a independência desses países. Deixa eu voltar para mim. Gente, opa, voltei. Alguma pergunta? Eu não sei se eu falei muito rápido. Tentei falar devagar. Tranquilo. Tá. É o seguinte. Na próxima aula, nós vamos falar sobre algumas revoltas na América Espanhola, gente. Então, o que nós vamos falar? A Revolução Mexicana, que aconteceu em 1910, certo? E outras revoluções na América Espanhola, tá bom? E aí, depois, nós voltamos para a fase da República do Brasil, ok? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Por enquanto, não. Então, tá bom. Então, gente, é o seguinte, nossa aula hoje é mais curtinha mesmo, ok? E aí, semana que vem, eu não vou começar, porque senão eu vou parar no meio, tá? E aí, então, daqui a 15 dias, a gente fala sobre as revoluções que aconteceram na América Espanhola, tá bom? Vocês são muito quietinhos, gente. Gente, ó, então é o seguinte, um bom fim de semana para vocês, boas aulas, né, no restante do sábado e amanhã no domingo, e essa semana eu coloco tudinho lá, os slides para vocês no Drive, tá? E aí eu aviso vocês que os slides estão no Drive, ok?
Beleza, obrigada. Pronto. De nada, gente. Um abraço, bom fim de semana para vocês. Tchau.